Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso GlanceCast, aquele podcast semanal que você fica empolgadíssimo, né? Até acelerado para começar logo aí. E como é que tá sendo a tua semana? Tenho certeza que tá tudo ótimo desse lado, né? Hoje, daqui a pouco eu vou falar quem tá comigo aqui, né? Você já sabe que a Adriana tá aqui, mas hoje nós temos novidade, né? E nós temos um assunto hoje muito bacana, que nós estamos no mês de setembro, né? Então, como você sabe, ou a maioria sabe, então, nós fazemos aqui o mês do Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização do Suicídio. Né? Então, é muito importante que todos aí estejam antenados a isso. Caso você nunca ouviu falar sobre o Setembro Amarelo, eu te dou duas sugestões. Que você dê um Google e busque mais informações. Ou aqui embaixo, no descritivo do vídeo, nós teremos informações também sobre tudo que acontece nesse mês de setembro, o porquê do Setembro Amarelo, por que se dá esse nome, enfim. Todas as informações estarão aqui no rodapé, então você pode buscar essas informações aqui, tá bom? Caso você, desse lado aí da câmera, você esteja com pensamentos aí, vamos dizer, de suicídio, eu não sei o que você está passando, caso você esteja passando alguma situação um pouco delicada, saiba que aqui no Brasil nós temos o número 188, né? O CVV, Centro de Valorização à Vida. É um atendimento que ele tem 24 horas, tá? Então você pode ligar lá em algum momento do dia, alguém muito capacitado vai te atender e vai te dar um auxílio, tá bom? Caso você esteja passando por isso ou conheça alguém nessa situação, tá bom? Então, vamos começar? Aqui do meu lado, olha quem tá aqui, ó. Adriana, tudo bem, Adri? Oi, Band, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de uma semana. Semana passada foi bacana, né, Band? Foi O muito. Glancecast deu bastante o que falar aí, né, do nosso tema. E o pessoal E comenta mesmo, hoje, né? nossa, foi bacana, foi bacana. Posicionamento é legal ter com respeito, né? Sendo É, respeitoso é bacana. isso Então a aí. gente recebeu muitas mensagens, onde, legal, Exato. gostei do seu posicionamento, A gente com recebe muito muito no pessoal respeito. também, no pessoal Muito, comentando, né? muito pessoal. Então hoje não seria diferente, a gente está com um tema aqui, eu falo polêmico também, né? Que é difícil, né? É um tema muito difícil de falar. Né? Quando a gente fala da questão de suicídio, gera um pavor, um pânico, um medo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, tá? Que é a Kelly. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Ela vai ajudar a gente aqui a elucidar um pouco sobre esse tema e também com uma história muito, muito impactante, que eu falo que as histórias, elas nos inspiram, né? Mesmo as dolorosas, elas também servem como um aprendizado e ensinamento e motivam outras pessoas. Não foi diferente comigo, né, Vandy? Não é Uhum. diferente com outras pessoas, então a gente trouxe ela aqui para compartilhar uma história com a gente, tá? Eu vou dar as boas-vindas. Kelly, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre você. É, Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, receber esse convite para contar um pouquinho sobre quem é a Kelly. Hoje, é muito importante saber quem eu sou, que foi o que me trouxe até aqui. Então, hoje eu sei que eu sou filha do dono do universo, sou a Kelly Oliveira, sou resiliente. Legal. Isso é importante. Tem algumas características que hoje eu reconheço em mim e que fez eu chegar aqui, poder contar tudo que passei e servir de inspiração e ajudar outras pessoas. Bacana. Uma Bacana. característica muito forte em você é a força, né, Kelly? Força. Você vai entender porque eu estou falando isso aqui no decorrer do Glancecast, né, Vande? Uhum. Mas força pela uma história que ela viveu, não muito distante, recentemente. A gente fala recentemente, há 5 anos atrás, para mim ainda é muito recente, Uhum. né? Mas o Vande vai ajudar a gente aí a chegar É. nesse ponto, né, Vande? Kelly, como a Adrila falou, né, que há 5 anos atrás teve um episódio na sua vida, né, que eu Sim, tenho certeza que tua vida era uma antes disso acontecer e eu acho, né, que eu não passei por isso, então por isso que eu falo que eu acho, né, e sua vida mudou depois disso. Então, se você puder contar, se sentir confortável, obviamente, o que que aconteceu com você no ano de 2020, que situação que foi, quem estava envolvido, o que que aconteceu? Conta pra gente. sim. Tudo era, parecia normal, né? Uhum. Foi exatamente dia 12 de março de 2020. Estávamos terminando de almoçar para ir levar o meu filho mais novo para a escola e o telefone tocou. E era a sogra do meu filho perguntando dele, que né, ele tinha ido trabalhar e não estavam e o pessoal da empresa não estavam localizando ele. E aí começou a nossa tortura, né?
porque aí a gente tentava comunicação com ele e nada. E aí, Ele tinha quantos anos, Célia? meu filho tinha 25 anos na 25? Já era casado, então? Não, Não? não era casado. Só trabalhava, estava Tá, namorando, tá namorando. né, Ok. estudando e tal. E aí começou a nossa tortura, a nossa procura, e a empresa entrou em contato conosco, falando que ele, por volta das 10 horas, ele tinha sumido da empresa. E eles começaram essa procura, né? Então, ligaram para a namorada, ligaram para minha mãe e ligaram para mim. E aí a gente foi para a delegacia fazer tudo aquele procedimento, né? De dar a queixa, né? Do desaparecimento e tal, mas eles pedem para esperar, né? 24 Sim. horas, né? Todas aquelas burocracias, né? E aí a gente foi até a empresa, e na empresa eles puxaram pelas câmeras, né? Então, deu para ver pela filmagem que meu filho tinha pegado umas cordas, colocado dentro da sacola e saído da empresa e jogou a chave, porque até então ele que abria a empresa, né? Uhum. E ali acho que ele deixou bem claro o que ele ia fazer, só que a gente não quis aceitar, né? No momento nós não queríamos, a gente quando via aquela cena, a gente falava, não, ele não vai fazer, ele não vai, né? Vai acontecer algo e não vai se concretizar isso que ele deixou claro que ia fazer. E aí a gente foi, aquela procura, tudo que era meios de comunicação, nós fomos atrás, televisão, Cidade Alerta, aqui da região do ABC, tem o Viva ABC, que também é forte na região, né, nessa parte da comunicação. E acionamos redes sociais, né, amigos, todo mundo que pôde ir para as ruas, hospitais, cemitério, procurar. Ficamos 23 dias à procura do meu filho, só que junto com a pandemia, porque dia 12 ele sumiu, logo no dia 19 estourou a pandemia. Então, o que já era mais difícil ficou muito mais, pior. né? Porque nada funcionava, né? Delegacia CIA não tinha funcionários, para eles era mais Mais um caso. né? Em meio à pandemia, com muitos outros casos. Então, assim, não tinha muito o que eles fazer, né? Então, a gente ficava à mercê, né, da polícia, mas eles não faziam muita coisa, né? E aí, numa dessas publicações na rede social, uma amiga minha pegou e sugeriu, falou, Kelly, você já pensou em investigador, né? Eu falei, nossa, não, né? Porque a gente não pensa, né? A cabeça não funciona muito. Sim. Então, os amigos foram muito bom, porque às vezes eles davam uma dica e essa dica foi valiosa. Porque aí, através dessa dica, uma outra amiga viu também, né, essa dica e já entrou em contato comigo, oferecendo o segurança, né? Ela falou: olha, Kelly, nós temos aqui uma pessoa que está se disponibilizando para ajudar você. E posso passar seu contato? Eu falei: pode, toda ajuda nesse momento é Sim. bem-vinda, né? E aí foi assim. E aí ele me ligou, pediu todas as informações, né? Eu passei para ele. E sei que eu conversei com ele no dia 31 de março e quando foi no dia 4 de abril, ele encontrou. E aí Então foi o investigador que o encontrou vestígios investigador, do seu filho. isso, ele que conseguiu encontrar. E aí eu já tinha até decidido voltar a trabalhar, que eu falei, eu vou trabalhar para ocupar um pouco minha cabeça, né? Sei lá. Tinha umas clientes que estavam querendo ser atendida e eu acabei resolvendo trabalhar. E nesse dia eu estava trabalhando, atendendo uma cliente. E aí eu vi que veio várias mensagens, veio algumas ligações, né, do investigador. E aí eu acabei não vendo a ligação, ele mandou um monte de foto. E aí eu, na inocência, comecei a olhar as fotos, abri o celular. E aí realmente não dava para reconhecer, porque, né, já tinham se passado uma semana, porque meu filho sumiu dia 12 e ele foi encontrado dia 19, né?
E ele foi encontrado em Mauá. Era um local aberto, era uma estação de trem, né? E aí eles tiraram as fotos e aquelas fotos ficaram lá no... Mas eles foram encontrar, ele foi encontrado e eles não tinham nenhum documento, Não nada para entrar em acharam, contato com a família. não Não acharam, conseguiram. porque meu filho, ele cortou os documentos e enterrou Uhum, lá próximo, entendi. Ele se enforcou nessa Estação. nessa estação Capuava, chama lá em Mauá. E ali na estação ninguém chegou a desconfiar, não viu Então, o que nada. acontece na época estava com muito mato, estava alto, né? Então não tinha como achar. Como eles encontraram, eles estavam carpinando, eles estavam limpando o mato Entendi. e A roçadeira, isso lá, a máquina Uhum. enroscou nas cordas. E aí eles foram ver onde as cordas davam. E aí foi quando eles encontraram. Aí chamaram lá os serviços, né, lá de Mauá e tal. E aí meu filho estava sem camiseta, porque com a camiseta, se ele ainda tivesse, também tinha o nome da empresa, mas ele tirou a camiseta e estava tudo enterrado, meio que escondido, assim. E então não tinha nenhum documento, nada. Então ele ficou realmente como indigente. Tá. E aí foi encontrado no dia 4 de abril, né? Mas aí a gente não tinha como reconhecer mais, porque não tinha nada do que eles encontraram estava junto com meu filho. E nem o documento. Então eu tive que fazer o exame de DNA. Só que ficaria pronto depois de algum tempo, 6 meses no caso, né? Nossa. Só que pelas fotos depois, com calma, eu reconheci que era ele, porque apareceu as cordas que ele pegou na Entendi. empresa. Vocês começaram a linkar as coisas. Isso, aí Ok. o tênis depois deu para ver, né? Então alguns pertences, com calma, eu fui reconhecendo. E aí eu reconheci, falei, não, realmente não tem, não tem como eu negar mais uma vez que, né? E eu decidi dar ele como morto, né? Mesmo sem o Ok. exame. E E diante você contou pra gente de tudo que ele escondeu os documentos, tudo, você acredita, é óbvio que ele deixou ali uma mensagem que não queria ser identificado, eu creio né? que Não sim. queria ser reconhecido. Eu creio que sim. Eu Talvez creio que pela ele, dor da família, para a família não sofrer. eu acho que ele pensou nisso. Ele Sim. falou, tipo, eu vou esconder, ninguém nunca vai Ninguém vai saber sofrer. que foi. É o que aconteceu. Que foi Entendi. eu. Só que, assim, pelas fotos, a gente depois analisou. E com o tempo, porque, assim, infelizmente, muita gente me julgou por eu ter dado ele como morto sem a prova do DNA. A mãe conhece, né? Eu sabia que. Eu reconheci ele depois pelas fotos, olhando com calma. E eu falei, gente, eu não vou continuar procurando algo que não tem mais procura, É né? sofrer mais, né? Isso, é sofrer mais, adiar esse sofrimento e, gente, é muito ruim essa procura, porque as pessoas vê uma pessoa parecida, tira a foto e já te manda. E aí você olha. Aquela angústia que não Ou tem se não, fim. fala, olha, eu vi ele em tal lugar, a gente saía correndo e chegava lá, Isso é angustiante, aquela verdade. decepção, sabe? Então, quando eu falei, não eu não vou continuar procurando algo que não tem mais procura. Então, eu tinha certeza que era. E eu decidi dar ele como morto, né? Então, Entendi. muitas pessoas falaram, não, Kelly, mas precisa do exame, né? Para ter certeza que é. Eu falei, gente, eu tenho certeza e acho que a minha certeza já basta. Eu não vou. Certeza de mãe, né? E eu não vou deixar as pessoas, porque tinha muita gente procurando, sabe? Eu falei, não, para mim, eu acho que já dá. Deu. Vamos esperar o DNA, porque faz parte do procedimento, mas Uma maneira legal, né? É. E você tem outros filhos? eu ou tenho Kelly? mais um filho de 17 anos. Nesses 23 dias, como que era lá na sua casa, né? Já que você tem outros filhos. Você é casada? Sim, sim. Como que era com o seu esposo, com os outros filhos? Como que era essa dinâmica nesse período aí que ele sumiu, que vocês não tinham certeza do que tinha Parece que acontecido para com tudo, ele? né? O tempo Não, para. Olha, foi muito desafiador, porque era que nem eu te falei, assim, a gente recebia telefonemas, ligações, mensagens o tempo todo de gente mandando uma foto, falando que tinha visto em tal lugar. E a gente saía que nem louco. Eu fui em cada lugar que, quando eu paro, eu falo, Jesus amado. Até que o último dia que eu fui mesmo, a gente chegou em um lugar que chamava Chácara Baronesa, em Santo André.
Uma praça linda e já foi realmente uma chácara onde baroneses há muitos anos atrás viveram, né? E aí a gente procurando naquele lugar e hoje em dia é lugar que habita moradores de rua, mas pessoas envolvidas com drogas, né, crack. E aí falaram que tinham visto ele nesse lugar. E eu fui lá, tal, procurei. Aí eu andando naquele lugar, vendo aquelas condições daquelas pessoas ali, né, fumando. Eu falei, meu Deus. Aí eu me dei conta que eu falei, meu filho não é isso, né? Meu filho não era drogado, não era... Aí eu falei, olha, eu não vou mais procurar. Eu Não não estaria ali, né, o seu filho. eu falei, eu não vou mais atrás dessas informações. Aí foi quando eu falei, não, eu só vou se a pessoa me der certeza, me der uma foto realmente falando o que é. Porque aquele dia eu falei, eu não vou mais atrás de ligações, porque a gente sofria demais. Quando a gente chegava lá, via e não é. E assim, junto com a pandemia, parou tudo, né? Meu filho não tinha mais aula. Então a gente Tendo que ficar em casa mesmo, né? tinha que ficar todo mundo em casa, meu marido ainda conseguia fazer um trabalho ou outro, mas assim, foi muito desafiador, porque a gente ficava esperando uma ligação, ficava esperando que ele ia chegar a qualquer momento, e aí foi quando ainda tentei voltar a trabalhar um pouco para distrair uma cabeça, mas... Entendi. Kelly, o seu filho, ele morava com você, correto? Não, porque morava. meu filho foi do meu primeiro casamento, Certo. né? Ele morava sozinho? Ele morava com a minha mãe, Com a sua mãe. Meus Ok. pais. Entendi. A sua mãe, em algum momento, ela chegou a falar alguma coisa pra você? Que ele andava diferente? Você notava alguma coisa nele, no comportamento? Um Não. pouco mais triste, mais distante? Não, é que nem eu falo, né? Hoje eu tenho estudado outros casos. Minha missão mesmo é ajudar pessoas hoje e falar muito dessa importância da saúde mental. Certo. E o tanto que ela é silenciosa, porque as pessoas elas não percebem que tem talvez uma dor que precisa ser tratada, né? E hoje com meu filho eu vejo, porque ele era normal, assim, tava trabalhando, Aparentemente tinha uma vida normal, né? tava no melhor emprego. Ele não deu nenhum sinal de nada. Não, ele estava na melhor fase, eu posso dizer, porque ele estava trabalhando na área que ele queria trabalhar, ele estava fazendo o curso que ele queria fazer, né? Tanto que ele que abria a empresa, ele abria e fechava a empresa, ele era o responsável, né? Tava tirando a carta, tava namorando, então assim, você fala, né? Como mãe, eu Não via nada via que- tudo isso, que eu falava, fora ai, que fosse- bom que meu filho Que tá bacana. construindo a vida dele, né? Mas a gente não sabe o interno, né? As dores internas que cada um carrega, né? E depois eu pude perceber que sim, meu filho, acho que desde que eu separei do pai dele, ele deve ter carregado algum trauma, né? Dessa parte, porque foi uma separação difícil, né? Então, a gente carrega tantos traumas, né? Que a gente, às vezes, não sabe lidar, né? E eu creio que talvez esse foi algum trauma que ele devia ter dentro dele, né? Sabe, Dri e Kelly, tem uma pessoa que fez o nosso Metamorfose, o treinamento de mulheres, eu não vou citar o nome aqui para não expor, mas depois que fora do ar eu te falo, recentemente ela me ligou e falou assim, Vandi, o meu filho, que é o fulano de tal, liga para ele, porque ele vai acabar fazendo uma bobagem, acho que ele vai tirar a vida dele, ele tá bebendo demais, tá fazendo isso, aquilo, outro. E depois eu te falo quem é, você vai saber. E aí eu liguei pro rapaz, conversei com ele, liguei para ela, tranquilizei. O que eu vou te falar, não me entenda mal, tá? Como eu não passei por isso, eu acho que no seu caso é muito pior do que no caso dessa mãe. Porque ela já tá esperando alguma coisa. Que em algum momento o filho dela vai fazer algo nesse Ele sentido. já tá dando vestígio. Exatamente. Agora É. você, como você acabou de falar pra Foi. gente, não tinha nada. Ele tava bem, daqui a Exatamente. pouco, né, aconteceu tudo isso. Então eu imagino, não passei por isso, mas eu imagino que a dor, eu sou pai também, então eu imagino que a dor deve ser algo que não tem nem como explicar Não, o que é uma dor dessa. Por mais que você busque palavras bonitas, não tem. nunca vai conseguir verbalizar. A dor é essa, pra gente poder entender, né? Sim, eu tenho também aprendido muito que, assim, cada um
tem a sua dor, né? E não dá para medir. Por mais que falar, ai, essa dor é maior que essa, mas só quem Não, sente uma dor, né, sabe o que é, né? E às vezes é que nem, tá, às vezes você pode falar, a dor do outro é pequena, mas não, para ele é grande, É né? relativo à pessoa. É, A dor é relativa. e se ele não olhar essa dor e falar, Sim. não, se isso aqui tá doendo, eu preciso olhar para isso, eu preciso ver, Cuidar, né? cuidar Cuidar dessa disso, dor, ver o exatamente. que eu posso fazer para sanar essa dor ou diminuir. Com tantas ajudas que hoje a gente, né, tem aí, então, tantas ferramentas, eu falo que hoje é isso. Eu quero levar as pessoas a olhar essa dor e olhar que tem como curar essa dor. Tá. Porque é isso, é olhar a dor. Eu, quando eu passei por isso, eu achei que eu deixando a dor de lado, Não falar sobre isso. não mas já falar consegui. sobre isso ia ser a minha cura, né? Uhum. Só que não. Deus todo momento foi me colocando à frente de pessoas Pra trazer isso à tona, né? toda hora falando de suicídio, toda hora vindo questões assim muito próximas e eu querendo fugir, sabe? E eu falava, meu Isso é Deus. bacana, ela falou pra mim agora há pouco, Vandy, quanto mais ela fugia, mais É. vinha em casa. E Eu até- tratava sobre isso. é. Ela até falou, nossa, parecia que toda hora tinha um Quanto Igual a mais- rede social, né? Você É, digita você alguma vai coisa, digitar, vem vem só alguma aquilo. coisa. É aquela coisa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais você foge, mais aparece. Então, quando algo tá aparecendo, é porque a gente precisa olhar. E aí foi que eu falei, tá, então... Bacana, viu, Vandy? Porque eu vou te falar, porque nós fizemos vários convites, né, Vandy? Para pessoas que passaram ou passam por essa situação, esse cenário, para estar aqui gravando com a gente e colocando, mas muitas pessoas não querem falar, têm receios de falar, medos. Medo de se expor, né? Medo de se expor. Eu falo que o medo maior não é nem questão de se expor, Vandy. Eu acho que o medo maior é de deparar e ter que falar sobre aquilo, né? Que acha que é uma fraqueza nisso. Né? Eu falo que o pessoal tem muito medo da tentativa de suicídio de ser nichado como um fracasso. Fracassada, porque tentou isso, porque fez isso. Olha, só quem passou por esse cenário sabe distinguir ali o que é o ato de coragem de colocar a cara e falar, pô, eu tentei, só que eu tô aqui viva hoje, porque eu superei. Sim. Então, você, sim, não falar, que nem ela falou, não falar não tá te isentando da dor, nem do que você passou, nem do que você tá vivendo. Muito pelo contrário, tá te anestesiando, Sim. né? O que é um problema. Porque a anestesia é momentânea, né? E depois Nossa, ela vai vir a dor bem maior. Então, como você, né? Você tentava fugir, aí Sim. vinha uma pessoa que te lembrava, acabava doendo. Não, hoje, se você trabalhar isso em você, você consegue ajudar outras pessoas Sim. e aquilo não vai doer tanto, Sim. né? Com a ajuda. Kelly, nesses dias, né, de procura, o que te dava força para levantar, cuidar dos seus outros filhos, do seu marido? Afinal de contas, a vida não para, né? Não. As contas continuam chegando, a família continua lá, tem que se alimentar, tem que fazer higiene, tudo, a vida segue. Sim. E tem ainda o peso daquela angústia de onde está o meu filho. Sim. Qual que era o nome dele? Perdão, fugiu? Thomas. Thomas. O que te dava força para você levantar e cuidar dos outros filhos, enfim, da sua casa, toda a logística ali da sua casa? Olha, eu falo que é Deus, né? Se alguém não acredita nesse algo maior, não tem como, porque assim, realmente eu falo, tinha dia que era muito desafiador, você falava assim, eu não tenho vontade de nada, e tinha hora que você nem sabia o que fazer, né? Porque você já tinha ido em todos os lugares, hospital, cemitério, polícia, né? E todo mundo ficava ali, mas o que mais que pode fazer? E a gente pensava e não tinha mais o que fazer. Né? Então, era Deus. Deus e tentar olhar para quem estava vivo ali, para quem estava ali, né? Quem continua. Enquanto... Finalizado esse processo de encontrar... de já finalizar a história, finalizar no sentido, né? Porque eu vejo o caso aí, né, Vandy, tantos
mães que os filhos estão desaparecidos e fica eternamente. Você vê Sim. aquele caso da menina, né, dos Naquim lá, a menina É. pequenininha. Agora que acho que elucidou o caso, descobriram restos de Sim. mortais, ossos lá. Mas imagina quantos anos, né? Tem A muitos dor dessa casos. família lá, não saber o que aconteceu com o filho, deve ser angustiante É demais. terrível. Eu acredito, não passei pela essa dor de algum desaparecimento, mas eu acho que mais desesperador do que você ter um ato concretizado ali, ó, tá aqui, é você passar por um cenário desse a vida inteira, você não saber o que Nossa. aconteceu. Né? Então, Deus me isso deve livre. ser desesperador, É. né? Porque, sim, a dor, a perda é algo muito gritante, mas pelo menos você sabe, Sim. a história ali se encerrou, você pode seguir a tua vida com a sua família. Diante dessa finalização, tudo, como que você ficou depois? Você teve alguns momentos que você, algum momento você se culpou por tudo que aconteceu? Que a primeira coisa que a gente faz é me culpar. Pô, não vi, eu sou mãe, eu poderia ter visto. Sim. Algum momento você teve pra trabalhar isso em você? Essa Sim, culpa? nossa, muito. Muito, porque é isso. Mãe já, já se sente culpada por tudo, né? E lógico, não foi diferente comigo, né? Assim que tudo nós soubemos, né? Que finalizou essa parte de encontrar e realmente concretizar que foi suicídio. Me senti muito culpada, né? Porque a gente se sente, né? E como eu casei de novo, segui minha vida, tive outro filho, ele ficou morando com a minha mãe, né? Aí você vai juntando tudo e falar, meu, né? Você vai fazendo essa retrospectiva, né? E falar. E aí você pensa, fala, nossa, eu fui a culpada de tudo. Mas é que nem eu falo, Deus, ele não dá o peso, né, que a gente não possa suportar, né? E apesar de tudo isso, eu vi muito o amor de Deus por mim, né? A todo momento, Deus dava um jeito de colocar uma palavra, alguém, usar um filme, usar um programa de televisão para me mostrar que eu não tinha culpa, sabe? Porque tudo são escolhas, né? Então, assim, isso ficou muito, muito forte em mim foi num programa de televisão até, que Deus me mostrou a história de um morador de rua não, um menino que foi abandonado pelos pais no orfanato, e esse menino com 18 anos tem que sair, né? E aí quando ele saiu, ele falou, eu vou agora cuidar da minha vida, vou estudar, e ele escolheu uma profissão, não me lembro qual, mas ele falou, eu vou ser o melhor, eu vou fazer o melhor. E ele foi estudar em uma faculdade em Harvard, acho que é Estados Unidos, né? Se eu não me engano. E aquela história foi ali que eu percebi que eu não tinha culpa. Porque eu falei, gente, eu nunca abandonei meu filho, São né? escolhas, correto. Né? E ele tinha muito amor da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus irmãos, de mim mesmo, né? E aí eu falei, então, aquele momento me tirou um peso. Eu falei, a gente escolhe a nossa vida, né? O que faz com ela. E aí eu... Exato. Com certeza, Kelly. É legal ressaltar, né, Vande, o que ela disse. Só complementando o que você Sim. disse, realmente, obviamente que você não teve culpa nenhuma, assim como ninguém tem Exato. culpa da ação do outro. Isso. Porque a ação da pessoa cabe a ela, né? Sim. As decisões que ela toma, se vai tirar a vida ou não. Sim. E pessoas que passaram por esse cenário podem dizer que não adianta, você não consegue ficar 24 horas com a pessoa para isentar ela de fazer alguma coisa, né? Sim. Então, sempre vai ser a atitude dela perante a vida dela. Então, realmente, a gente só pode estar ali amparando, fazendo o que você fez, deu amor, deu suporte. E o nosso papel é esse, né? Exatamente. Como pai e mãe. É dar amor, direcionamento, suporte e, ó, estamos aqui. Agora, o que ele vai decidir sempre vai ser a decisão dele, né? A gente não pode fazer nada. Sabe, Kelly, que com essa questão de suicídio, né? A Adriana também passou por algo com relação a esse nome, né? Ela não perdeu um filho, não foi isso. Mas em algum momento da vida dela, onde ela passava muita necessidade, enfim, algumas situações ali controversas e muito difíceis, a Adriana também tem uma história para contar, né, Adri?
sobre... Não do outro lado, não que eu perdi alguém, mas na verdade no meu lado, né? Agora pergunta pra ela, que agora a entrevistadora vai ser a... Olha, me colocaram na nossa boca aqui agora, hein, gente? Eu não tava esperando, não tá aqui não no meu script não, gente, eu falar sobre isso. Ai, não Mas tá, você fala sobre esse problema? Na verdade, eu nunca falei sobre isso, Wandy. Ó, que estranho, né, gente? Não, eu já nichei muito superficial no próprio Setembro Amarelo que a gente foi convidado lá no céu, né, em Paraisópolis, eu passei muito sucinto sobre essa história. Na verdade, não é o caso do outro lado de perder alguém, mas no caso de eu mesma ter passado por esse cenário de suicídio, de ter cometido. Eu comentei, foram 3 tentativas na minha vida. Começou, a primeira tentativa foi com 17 anos, eu contei muito isso lá, né, Wandy? Eu estava sozinha em casa, eu cortei os pulsos e... Obviamente eu não consegui, né, chegar no denominador morte, mas eu lembro muito bem que eu fiquei esperando, eu esperava só partir e eu não parti. Por algum momento ali, acho que a gente fala muito de Deus, né? Deus tornou o corte superficial, não muito profundo, porque eu não consegui nem atingir nada. Mas eu lembro dos meus braços todos sanguentados, escorrendo sangue, e eu deitei na cama, olhava para o teto e esperava, a gente espera descansar, né? Acabar a dor. Só que aí as horas foram passando, nada aconteceu, eu continuei no mesmo lugar, eu falei, eu falo que você fala muito de Deus, eu tive muita presença de Deus na minha vida, demais. Porque naquele momento algo se encheu no meu coração, de tanto amor, de falar, como você sente uma presença, que eu tô aqui, filha. Eu tava sozinha, mas eu sentia uma presença me amparando, Wandy. Falar, filha, não vai agora, você não vai. Então a única coisa que eu lembro, eu levantei, fui, tomei um banho, tudo, peguei uma gases, enfaixei, coloquei uma blusa de manga comprida que estava no horário da minha mãe chegar. Minha mãe era doméstica e ela chegava por volta das 8 ou 8h30 e eu sabia que ela ia chegar, então eu quis esconder aquilo, eu não queria que ela visse, né? E ela chegou e eu tava normalmente, Wandy, oi mãe, tudo bem? Já tava na cozinha preparando alguma coisa, jantar, por isso não, que é silencioso, né? E ela não percebeu em nenhum momento que tinha passado por isso, que não tinha acontecido nada. Eu falei, mãe, tudo bem? Eu tô aqui adiantando a comida. Ela chegou, foi tomar um banho, então ela não percebeu. Aí você imagina, hoje eu penso, né, olhando de fora, assim que eu falo, Adriana com 17 anos, falei, caramba, gente, aquela menina, você imagina o que ela tava sentindo com os pulsos cortados, enfaixados, e não falou pra mãe dela. Que hoje sabe, a gente olha como se fosse um filme. Fala, pô, por que ela não falou pra mãe dela? Né? Porque, coitada, minha mãe também é uma pessoa... minha mãe é nordestina, pessoa totalmente sem instrução. Ela já não saberia lidar. Ela ia chorar, desesperar, querer levar no médico, sei lá, qualquer coisa. Então, eu não contei. E acabou passando e eu continuei a minha vida. Eu comecei a viver, consegui o trabalho e fui pra vida. Só que outro momento da minha vida... Eu deparei de novo com outro cenário, que eu me vi totalmente perdida. Na verdade, eu falo que é porque a gente não tem um apoio. Na verdade, você não tem um apoio que você esperava naquele momento. Eu me envolvi num cenário com uma pessoa complicada, que eu falo da minha história, que é uma pessoa que eu me envolvi, eu não sabia que ele era uma pessoa ruim, né, que ele era bandido. E eu não me via naquele cenário, né? Porque eu sempre fui criada com a presença de Deus, da minha família, e eu acabei me sentindo perdida. Aí eu voltei para casa, porque eu tinha saído de casa com 18, 19 anos, eu saí de casa e fui morar com essa pessoa. Ele tinha 35, 36 anos. Então eu abandonei tudo, fui morar com ele. Quando eu descobri toda a história, o que ele era, voltei. Só que eu voltar foi muito pesado para mim. E não foi eu voltar por causa da história, foi eu voltar por causa do julgamento familiar. Somente o que pesou mais foi o julgamento familiar, Wandy. Como você se envolveu com o bandido? Então você ficou nichado na família inteira, a família ligando. Falei, não, tomem cuidado, família. Porque a gente fala que a base principal de qualquer ser humano é a família. Sim. Então, se a família não tá lá para te apoiar, não é porque você errou que a pessoa tem que vir com 20 pedradas. Sim. Muito pelo contrário. Primeiro você acolhe, você ampara, e depois você mostra o que foi de errado, o que ela cometeu. Não você... Só que a família também, né, Wandy? A pessoa sem instrução, também. A família humilde, família do Nordeste. Então, aquelas tias, você vai lá, já pergunta por que você não casou. Então, é aquele tipo de família, né? Não casou até agora, tá com 30 anos. Então, a gente entende. Hoje eu entendo, né? A pessoa fala, não, toma mais cuidado, que a Adriana, 44, a gente, sim, com a maturidade é diferente de um jovem que não tem essa maturidade, essa instrução. Então, naquela época eu tinha 19 anos. Então, eu recebi muita pedrada no momento que eu não tinha força.
E eu não tinha mais opção. Para mim, eles começaram a nichar minha vida como se ela tivesse acabado. Por conta de uma escolha que eu fiz, ficou queimada, acabou a vida. Então eu falei, bom, minha vida acabou. Então eu já me via com a vida acabada. Então foi minha segunda tentativa essa, quase, infelizmente, com sucesso, porque eu tomei muito medicamento e me encontraram muito rápido, assim. Fui para o Hospital das Clínicas, eu fui socorrida lá. Graças a Deus deu tempo. Eu só estou viva porque os médicos foram muito rápidos em tirar todo aquele medicamento do meu organismo. Então, eu sobrevivi. Depois daquilo começou uma outra luta infindável, que era a luta dos procedimentos, que eu falo que a família desesperada quer te levar em tudo quanto é especialista. Mas ninguém nunca perguntou para mim, você quer em algum? Eu falei, eu brinco, Wanda, eu fui até em neurocirurgião. O pessoal queria abrir meu cérebro para ver se tinha alguma coisa. Então eu escutava lá o médico falando com a minha mãe, olha, a gente já tentou de tudo, medicamento, só se a gente fazer uma cirurgia, ver se tem algum distúrbio mental, se tem algum coágulo. Então olha que loucura. Você imagina, naquela época, estou falando alguns anos atrás, 20 anos atrás, não tinha hoje a instrução do mental, do emocional. Os caras queriam abrir sua cabeça para ver se tinha um coágulo, né, que tinha alguma disfunção. E eu escutava tudo aquilo e, no fundo, estava gritando aqui dentro o emocional. Era o emocional que estava gritando, era a estrutura que eu não tive familiar, era toda aquela dor. Então, aí eu comecei a nichar tudo, que eu falo que tudo tem um propósito. Você falou, Deus sempre ampara, e tudo que acontece na nossa vida, nós viemos na Terra por uma missão. Sim. Todo mundo vai passar algum cenário. Então, daquelas histórias todas, eu falo que eu tive o meu cenário, que é entender naquele momento ali o quanto as emoções eram presentes, existiam e ninguém falava. Talvez por isso o tempo todo, né? Talvez por isso que eu quis muito criar uma empresa voltada às emoções, o IGLA, que fosse voltado a dar esse grito. Existe emoções, gente, não vamos nichar a pessoa doida ou um coágulo no cérebro. A pessoa não é doida, a pessoa está debilitada emocionalmente, né? Então, a partir desse cenário, comecei ali a entender que existiam as emoções. Aí vai para a luta de novo, tive que passar por todo esse processo e sozinha, porque eu falo assim, gente, hoje nós estamos aqui para amparar, para ajudar. A Kelly faz um trabalho lindo, ajudando, né? Tem pessoas falando, hoje você não está sozinho. Hoje você não está. Tem o Igla, tem a Kelly, tem assim como outros profissionais igual a Kelly, mas na minha época não tinha ninguém. Não tinha ninguém e nem a família, porque a família também não sabia lidar com aquilo. Não tinha conhecimento. Hoje, o conhecimento que tem hoje é tudo. Você pode dar um Google, naquela época também não tinha. Sim. A gente não tinha nem Google, né? O celular era, né? Não era nem você podia. Então, naquela época, com muito menos, a gente fazia muito mais. Né? Por isso que eu falo que as pessoas têm que tomar cuidado, que hoje não é só a tecnologia que salva vidas. Na verdade, é as pessoas que salvam vidas. Né? Histórias ainda, como a tua, é mais ainda, mais do que a tecnologia. Né? Vou dar um Google aqui, o que é suicídio. Não, não é o Google. Você vai aqui, ó, você vê um programa com esse, um podcast, vê um depoimento da Kelly, de outras pessoas que passaram pelo cenário, isso ajuda muito, Vande. São pessoas reais falando. Sim. Então, a minha terceira tentativa já foi eu falo assim, quando eu consegui me libertar e fui para a vida, eu encontrei alguém. Eu entrei na faculdade, então eu falo que meu mundo estava perfeito. Eu estava estudando, eu conheci uma pessoa, estava namorando, eu já estava uns 2 anos e meio de namoro, então estava tudo perfeito até eu engravidar. E até ele me largar, e até eu perder tudo, e até eu ter que sair do emprego para cuidar financeiramente da minha filha. Até com 7 meses de gestação eu descobri que ele já estava com uma melhor amiga. Enquanto eu estava grávida, eu não tinha nem parado do filho dele ainda, ele já estava com uma outra mulher, que era uma amiga nossa, de convívio na época que eu namorava. Então, tudo aquilo caiu de uma vez só. E na terceira tentativa de suicídio, eu ia me suicidar grávida. Eu estava grávida de 7 meses. Então, eu não via saída nem para mim, nem para minha filha. Então, foi muito difícil, porque daquele dia, quando eu descobri que ele estava com essa pessoa, eu saí da casa dele a pé. Eram 11 horas da noite, eu lembro até hoje. Totalmente perdida. Eu falava, gente, o que me restou? Nada. Eu pensava, me restou nada. Eu vou ter que ainda ter minha filha, eu vou ter que entregar para ele com outra. Eu pensava já na outra mulher, vou ter que entregar minha filha para outra mulher, né? Então, no meio do caminho, eu tentei, eu morava ali na Regis Bittencourt. Ela tem muita passarela, né? Sim. E eu fui caminhando diretamente até a passarela. Porque naquele momento eu falei, eu vou partir com a minha filha, e nada tirava da cabeça. Para mim, eu ia embora com ela, que era a única coisa que eu tinha. E eu queria levar ela comigo. E eu lembro que eu estava subindo a passarela, eu falo mais uma vez, eu vou contar uma história que é muito real, Vande, que hoje eu sei quem era, e as pessoas falaram, mas é doida. Mas eu tive a mão de Deus novamente, que eu estava subindo a passarela e uma senhora me acompanhou.
Mas a senhora, eu lembro claramente, era 11 horas da noite, a senhora era muito clara. Era muito, assim, parece um brilho. Ela estava toda muito clara, toda de branco, ela estava bem iluminada. E ela, do meu lado, começou a andar comigo, começou a falar comigo. Nossa, você tá grávida? Quanto tempo? Aí eu, 7 meses. Eu só respondia porque eu não queria falar. Básico pra O sair básico logo pra dali. sair. Sabe quando você quer se cortar? Não quer. Ela, ai, que lindo, você tá grávida. Eu falei assim, tô. Ela, ai, mas é o quê? Aí eu, é menina. E ela andando comigo. Então ela começou a fazer perguntas ali. Ela falou assim, olha, nossa, sua filha vai ser muito linda. A sua filha vai ser linda demais. E realmente, minha filha foi muito linda, porque ela é mestiça, né, japonesa, então eu nunca tinha visto. E ela falou, sua filha vai ser muito linda. E ela começou a falar, olha, essa criança que você está na sua barriga é uma bênção. Ah, então ela começou a falar muito da minha filha, que está na minha barriga. E eu vou te falar que até chegar lá em cima da passarela, ela seguiu, e eu, naquele momento, eu fui anestesiada por alguma coisa, algo me bateu muito forte, e eu desci novamente, fui pro ponto de ônibus, peguei um ônibus e fui pra minha casa. Então, Wandi, eu falo que Deus, sim, gente, está muito presente na nossa vida, é só a gente escutar. O momento de desespero, se a gente parar para ouvir algo ao nosso redor, porque aí a gente consegue entender a bênção. Então, hoje eu falo, diante de tudo isso, eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui. Eu sou uma sobrevivente de tudo, não só de tentativa de suicídio, mas sobrevivente da vida. Porque assim, eu passei por muitos cenários da minha vida que eu poderia ter caído, eu poderia estar presa, eu poderia estar morta, eu poderia ter me acabado de inúmeras formas, mas eu decidi viver. Então é uma escolha. Sim. Viver ou morrer é apenas uma verdade. escolha. É isso. E com dor, a gente fala nos treinamentos, né, Wanda? Você vai viver com dor, sim. Entenda que a dor tem que te fortalecer. Ela não pode te derrubar. Porque a dor a gente vai viver eternamente. Você vive com a gripe, você vive com a dor de cabeça, com o Covid, com outro vírus que vier mundial. A gente vai ter que aprender a se fortalecer na dor. É assim que você consegue viver. Então é isso que eu venho trazer para a humanidade. Comece a se fortalecer nas suas dores, porque não é o fim do mundo. Seja qualquer motivo que você quiser ou pensar em tirar a tua vida, o motivo pouco importa. Porque assim, existem vários cenários, a gente estava falando agora há pouco, né? Não é um motivo que leva a pessoa a tirar a vida. Porque tem gente que é muito rico e tira a vida, não tem problema de dinheiro. Tem gente que é muito pobre e tira a vida. Não é um motivo que é o denominador importante para tirar a vida. É a falta de equilíbrio emocional. Se você tiver com déficit emocional lá embaixo, qualquer coisa vai te derrubar. Qualquer coisa vai fazer você existir. É isso aí. Ô, Kelly, me diz uma coisa. Hoje, como que você honra a memória do teu filho? E que dica você daria para os pais também? Né, para eles ficarem atentos, enfim, como que você honra a memória dele? O que você poderia falar para os pais? Então, hoje eu honro contando essa história, né? Ajudando pessoas. Ele aí na isso. Thomas. Tá. Então, hoje, realmente eu decidi ajudar pessoas contando a minha história, levando essa história e falando que a saúde mental é muito importante. Sim. É onde comanda tudo, é para onde a gente tem que olhar, porque ela cria. Tudo que você pensa, você cria na sua vida. Sim. Né? Então, hoje tem muitas ferramentas, muitas técnicas, muito autoajuda, que nem a Gleice, né? Esse instituto. Então, assim, tem várias alternativas para a gente procurar ajuda. E os pais precisam hoje dar muita atenção para os filhos, conversar muito, né? Tentar sondar sempre as dores, porque às vezes os filhos têm alguma dor ali Escondida, né? que não fala, né? Que nem meu filho tinha e nunca falou nada. Então, é perceber, assim, se o filho tá ali meio... ficando sempre meio doentinho, já é um sinal, porque quando o emocional tá muito abalado, começa a vir pro corpo. Sim. Né? O corpo, quando a gente fala que o corpo fala, é isso. Quando vem pro corpo é algum sinal. Então, preste atenção. O meu filho tá ficando muito doente, muito com dor de garganta, principalmente a garganta, porque é o de falar, né? É algo a falado. fala, então é algo que tá ali. Então, preste atenção nos sinais. E o diálogo é muito importante, né? Hoje a gente ter esse diálogo com os filhos, né? Ter amizade mesmo em casa, né? Falar, não, a conversa é melhor, pode falar, pode confiar nos seus pais, né? Se tem algo ali que incomoda, fale, né? Se não quer falar com o pai, fala, eu quero ir num terapeuta, psicólogo. Quer buscar uma ajuda, alguém que eu me sinta à vontade. É verdade. Alguns profissionais hoje que tem tantos, né? Então,
eu dou essa dica para vocês. Legal. Procurem ajuda, peçam ajuda, né? Não quero falar com meu pai, um amigo mais próximo desabafa ali e fala. Quem que você pode me indicar que pode me ajudar? Hoje tem muitas ferramentas. Exato. Treinamento também para se fortalecer, né? Treinamentos, Fala nisso, gente. A Kelly participou de um treinamento nosso, Metamorfose em Sorocaba, né? Conta pra gente, Kelly, o que foi bacana esse treinamento para você? Te ajudou? Muito. Inteligência emocional é algo que eu indico de primeira mão, porque foi a inteligência emocional que fez eu começar a lidar com os meus sentimentos, porque que nem eu falei, eu me sentia culpada, né? Sim. E aí, quando eu vi uns vídeos lá de inteligência emocional, eu fui vendo, aí eu fui aprendendo e o mundo foi se abrindo. E aí, quando eu vi que eu não estava começando a lidar com a minha dor, eu fui para terapia. E aí, os mundos foi se abrindo e aí apareceu o Metamorfose e eu fui fazer e foi incrível, porque ali realmente alguns bloqueios que eu tinha ali eu também liberei. E quando você falou mesmo, aí a parte que você falou, nossa, que a nossa história precisa ir para o mundo, Sim. né? E aí aquilo realmente também foi impactante, porque eu falei, é isso, eu preciso me preparar para começar a levar minha história também e ajudar pessoas. Você já pensou em escrever um livro ou está escrevendo um livro sobre isso o para livro ajudar outras pessoas? Faz parte também Que bacana. das Algo coisas digital, que eu quero talvez, fazer. Eu estou agora fazendo PDF, eu já comecei a fazer uns PDFs. Legal. E eu quero começar a fazer workshop para ajudar as pessoas também, falar sobre o luto, porque eu vejo que sempre vem essa dor, né? E o luto são tantas formas, né? É encerramento de ciclo, é fim de relacionamento. Sim, são fases, né? Não é um luto completo. Não é só perca de pessoas, e eu vejo que muita gente tem essas questões mal resolvidas dentro, né? Exato. E aí acaba levando para o fundo do poço. Exato. Dri, a Kelly deixou aqui, né, uma mensagem para os pais. E você que esteve do outro lado da história, né? Que mensagem você pode dizer para quem está assistindo aí, que está pensando em tirar a sua própria vida, está pensando aí no suicídio? O que você poderia dizer para essa pessoa? Antes de você responder, a Adriana, que agora há pouco, ela falou assim, né? Pô, Deus tem um propósito. É verdade, né? Se aquilo tivesse acontecido, olha só, tudo isso aqui, Adriana, falando para você diretamente agora, não teria acontecido. Verdade. Você não estaria aqui, você não estaria casada, você não teria os gêmeos, Verdade. as suas filhas, exatamente. Enfim, tudo que aconteceu na sua vida, nada disso teria acontecido, né? Então, o seu propósito é esse, em ajudar outras pessoas também, né? Sim. E desculpa se eu respondi a pergunta. Não, mas é mais ou menos isso, basicamente isso. Eu digo o seguinte, Evandro, nada não é o fim do mundo. Por mais que pareça o fim da sua história, não é. Quando eu achei que era o fim da minha história, na verdade, estava apenas começando. Exatamente. Então, toma cuidado, porque muita coisa... E outra, existe um tempo para tudo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isso eu demorei também para descobrir. Hoje, eu entendo muita coisa. E outra, quando você é jovem, tudo é uau, tudo é aquele euforia. O ápice, né? É o ápice. Você tem que viver tudo no ápice, no extremo. Relacionamento, trabalho, amizade... Então, tomem cuidado com isso. Por isso não é questão de estrutural emocional. Porque quando você tem uma maturidade, hoje nós estamos com mais de 40 anos, você vê, né, hoje também você com a tua idade, tua maturidade, experiência, você vê que lá atrás, nosso pensamento de jovem é totalmente distorcido da realidade da vida. Então, toma cuidado. E outra, qualquer problema que você estiver enfrentando, existe uma saída, sabe qual? Você pegar assim, ó, na unha e resolver. Problema financeiro? Fácil. Tô com dívida? Fácil. Vai, trabalha, parcela, paga a dívida. Problema com relacionamento? Ótimo, aquela pessoa saiu da tua vida, não era pra você. Conquiste outra pessoa que entre na tua vida da forma certa. Então, sempre tem uma saída. Né? Então, é isso que fica a dica. Presta atenção na tua vida, toma as rédeas da tua vida, controla o teu emocional, vá atrás de tratamento, de ajuda, de treinamento. Vande, a importância de treinamento emocional durante o ano é muito importante. Nós treinamos, nós participamos com frequência de treinamentos. Então, não fuja disso. Você quer viver saudável, né? Ter uma vida física, saúde física, saúde mental e saúde emocional. São as 3 saúdes que nós precisamos. Exatamente isso. Bom, nós vamos chegando aqui ao final. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui suas mensagens finais. Já quero te agradecer de antemão e a tua coragem também, né, de falar abertamente hoje sobre esse assunto, né, porque se fosse há 5 anos atrás, talvez você não falaria da maneira como você falou hoje. Então, Kelly, parabéns por você compartilhar a sua história.
eu tenho certeza que muitas mães que talvez passaram por isso, através da sua história, vão sentir ali um conforto, né? Vão olhar para você e vão falar, puxa vida, olha só aquela mulher, como que ela tá. Eu entendo a dor daquela mulher. E hoje ela tá aí fazendo um PDF, pensa em escrever um livro. Como eu falei, eu sou pai, eu não sei como é a sua dor, porque eu não passei por isso, mas eu imagino que deva ser a pior dor do mundo, porque a minha mãe passou por isso, que ela perdeu o meu irmão, né, tem 2 anos atrás, e eu vejo o sofrimento da minha mãe até hoje. Então eu imagino que deva ser algo assim, que um buraco que nunca vai ser tampado aqui no nosso peito, né? Então deixa, por favor, a sua mensagem final aí, por gentileza. Gratidão pelo Amém. convite de estar aqui participando, levando um pouquinho da minha história. E a mensagem que eu quero deixar é que olhe para a dor. O luto não é o fim. A morte não é o fim. Uhum. É só olhe com amor, né? A saudade é o amor. Então, se a gente olhar para quem foi e transformar essa saudade em amor, você vai ver que vai amenizar essa falta que a pessoa faz. E o autoconhecimento, busque por autoconhecimento, inteligência emocional, se fortalecer mesmo, terapias. Gente, tem tanta terapia que hoje agrega tanto. Verdade. A barra de Axis mudou a minha vida. Se hoje eu tô aqui, foi porque essa ferramenta também me ajudou demais a liberar crenças, traumas, travas. Eu era uma pessoa super tímida, morria de medo de falar em público. E hoje eu tô conseguindo levar a minha história, então é olhar para a dor e procurar a ferramenta para curar essa dor, que você vai ter histórias lindas também para escrever e contar por aí. Kelly, muito obrigada pela sua presença. Olha, quero dizer uma coisa para você, eu lamento muito o que aconteceu com o Thomas, mas eu posso dizer que ele não morreu, porque ele vive em você, e a partir de agora ele vive com a gente também. Ele vive com todo mundo que assistiu a história dele, a vida dele vai ser inspiração para outras pessoas, né? Porque eu vejo muitas críticas, né, Vande? Eu vou falar aqui uma coisa muito importante, pessoal, para finalizar aqui com chave de ouro, né, Vande? As críticas que as pessoas recebem por ter se matado ou por tentar. Né? Porque eu escutei muito isso, fraca, porque... Mas não, eu falo que a gente tem que primeiramente ter um respeito, respeitar a decisão da pessoa, e não, porque assim, só quem teve nesse cenário e tentou, cometeu, ou que morreu, sabe o que levou a isso, tá? A dor é muito profunda e tem que ser muito forte, na verdade tem que ser muito forte para fazer isso, tem que ser muito forte, até para tirar a vida tem que ser muito forte, então a gente respeita e que a história dele ajude outros jovens a se fortalecerem, a ter o apoio da família, que toda essa história que nós trouxemos aqui hoje abra os olhos não só das pessoas que estão tentando cometer ou estão pensando, ou da família também, de apoiar da forma correta, né? Da forma, não sei fazer isso, gente. A gente não sabe, mas vai buscar também, né? Tem muito treinamento, tem muito apoio para familiares também ajudar pessoas nesse cenário. Então, gente, a gente tem que, é o que ela falou, autoconhecimento. A gente tem que buscar conhecimento de algo que a gente desconhece. Então, a vida se trata disso, principalmente conhecimento espiritual. A gente falou de terapias, mas a maior terapia que pode ter espiritual é Deus. É você confiar em Deus, que Ele nunca vai te desamparar, nunca vai te abandonar. Bande, obrigado. Foi incrível hoje. Olha, até o próximo, né, Bande? É isso aí. Até o próximo. É isso aí. Kelly, obrigada, pessoal. Quero agradecer aqui você, Kelly, também você, Adriana, por compartilhar aqui a história de vocês. Você que está assistindo a gente, caso passou pela tua cabeça, você está pensando em fazer isso, calma. Assiste esse vídeo aqui mais uma vez. Se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo aqui para essa pessoa. Tem também aquele apoio do número 188, que a pessoa pode ter ali um suporte. Entre em contato com a gente aqui também, que a gente pode também te dar aí uma orientação, tá bom? Então o mês de Setembro Amarelo é sobre a prevenção ao suicídio, tá? Não faça nada com a sua vida antes de ver esse vídeo 3 vezes ou mandar esse vídeo para alguém, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal.